Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui nesta manhã para estudar a palavra de Deus e eu quero estudar com os irmãos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, que é um estudo que fala sobre as bênçãos de Deus ou as bênçãos que a justificação de Deus traz para nós. Então nós vamos começar com uma oração e louvando a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer-te o nome nesta manhã, ó Deus querido, e te agradecer, ó Pai, pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Te agradecer porque, mais uma vez, as suas misericórdias se renovam na nossa vida, onde nós vemos que essas misericórdias fazem parte da tua graça, do favor imerecido que nós recebemos da tua parte, através do teu amor, ó Pai querido, em Cristo Jesus. Esteja nos abençoando, Pai, agora neste estudo, esteja nos abençoando também durante todo este dia, nos preparando também para a noite, a mensagem que será transmitida no horário do culto, e que em tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Abençoando todos que estarão ouvindo a tua palavra neste momento, sendo com cada coração, ó Deus querido, e acima de tudo, Pai, perdoa os nossos pecados, pois em nome de Jesus é que eu oro, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos cantar Ele é Exaltado. Ele é exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Amém, irmãos. Portanto, irmãos, nesse momento nós vamos estudar a palavra do Senhor, conforme se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos iniciar agora esse estudo da parte do nosso Deus, e nós não vamos ver tudo, mas nós vamos estudar uma parte agora, e numa próxima oportunidade nós estaremos dando então continuidade. Meus irmãos,
Então vamos abrir lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos fazer a leitura de todo o texto, tá? Mas nós não vamos meditar em todo o texto nesta manhã. Então a palavra do Senhor, ela nos fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Então nós vamos começar esse nosso estudo, e eu quero falar então a respeito do que a justificação ela pode trazer para nós. Então o apóstolo Paulo aqui, ele mostra que somos todos, por natureza, condenados por causa do pecado. Se você olhar lá no capítulo 1, verso 18, você vai ver que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E você também verá lá no capítulo 3, versículo 20, que diz assim: visto que será justificado diante dele por obras da lei. Ou melhor, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E depois disso, irmãos, ele passa a nos mostrar como nós podemos ser salvos através da justificação pela fé. Ok? E lá no capítulo 3 também, no verso 21, então ele vai dizer para nós o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei dos profetas. E no capítulo 4, versículo 25, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então veja que interessante esse verso aqui do capítulo 4, verso 25. Ele foi entregue por causa do quê? Por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza, que nós herdamos dos nossos primeiros pais, né? Adão e Eva. E ele morre, ele ressuscita para completar a nossa redenção, a nossa salvação, trazendo assim a nossa justificação, fazendo com que nós nos tornemos justos diante de Deus e diante dos homens. É bem verdade que diante dos homens, para muitos, nós nunca pareceremos justos, né? Porque eles sempre estarão olhando para a nossa natureza externa, e não o nosso coração, como a palavra de Deus diz, que Deus, ele sonda o nosso coração. Então é Deus que realmente nos conhece, é Deus que realmente nos capacita. Então nós podemos ver aqui no capítulo 5 de Romanos, que Paulo nos fala das bênçãos que a justificação traz para a vida do pecador, ok? E que também
traz para a vida do cristão, após ele ser justificado, após, através da fé, ele aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e mostra mais uma coisa: a segurança dos justificados pela fé. Meus irmãos, a justificação ela é muito diferente da santificação. A justificação ela é um ato, ela acontece e aconteceu uma única vez, diferente da santificação, que é um processo, não é? Onde na justificação é só Deus que trabalha, e na santificação o homem trabalha juntamente com Deus. Deus vai capacitando o homem para que ele sinta o desejo de estar se santificando, porque ele sabe que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, pela fé, irmãos, o homem é declarado justo, e isso lhe traz uma nova relação com Deus. E nessa nova relação, o crente recebe inúmeras bênçãos e privilégios. Esses tempos atrás, eu estava, ano passado, e falando bastante aqui na igreja, em Maringá, eu estava falando sempre na mensagem alguma coisa sobre privilégio. E aí, por curiosidade, a gente tem que ser nesse ponto curioso, e eu gosto muito de pesquisar sobre as expressões chaves do texto. E eu estava vendo o que era privilégio, então, também pesquisando a respeito disso, e diz assim, que privilégio é algo que é dado a alguém que não é dado aos demais. Então você veja que a pessoa justificada, você sendo justificado por Deus, é um privilégio que Deus te deu, e que esse mesmo privilégio não é dado a todos. Esse privilégio de ser justificado, ou as bênçãos que traz a justificação, é dada somente àqueles que foram escolhidos por Deus antes da eternidade. Isso é maravilhoso, irmãos, para a nossa vida, e isso tem que nos trazer um desejo cada vez maior de adorar o nosso Deus, de buscar a presença do nosso Deus, não é? De sentir aquele desejo. Eu sei que as igrejas estão fechadas, algumas estão abertas. Eu até fiquei sabendo de uma igreja que foi multada em quase 6 mil reais, né, por desobedecer a ordem que foi dada. E o que eu quero dizer é que com isso, apesar das igrejas estarem fechadas, o crente, mesmo você ir na sua casa, você deve estar sentindo o desejo de estar na igreja, o desejo de estar em comunhão, o desejo de estar adorando a Deus juntamente com os demais irmãos. O cristão, ele sente essa vontade. O cristão, ele sente esse desejo de estar na escola dominical, esse desejo de estar no culto, porque quando você reconhece o privilégio, você sabe do privilégio e da bênção que é ser justificado por Deus através da morte e ressurreição de Cristo, irmãos, não tem como não sentir o desejo de estar em comunhão na igreja. Alguém disse o seguinte, eu achei bem interessante, que a decisão, por exemplo, de ir para a escola dominical ou ir para o culto, essa decisão não é tomada no sábado, nem domingo de manhã. Será que eu vou ou eu não vou para a escola dominical? Ou eu vou só para a escola dominical e não vou para o culto? Ou eu vou para o culto e não vou para a escola dominical? Não, essa decisão, irmãos, ela foi tomada no dia da sua conversão. Por isso que a gente vê o desejo das pessoas. Eu tenho conversado com irmãos, e irmãos têm sentido falta da igreja. Eu também sinto falta. O meu filho João Lucas, de 4 anos, desde quando começou essa quarentena, esse confinamento, todos os dias ele pergunta: pai, hoje vai ter igreja? Não vai, meu filho. Nós vamos continuar estudando, fazendo as mensagens, os estudos, gravando, enviando, mas
o nosso culto nós vamos continuar fazendo aqui na nossa casa. E ele diz, então tá bom, pai. Mas chega no outro dia, ele pergunta, pai, hoje vai ter igreja? Porque, veja, uma criança sentindo falta da igreja. Quanto mais nós, irmãos, que somos adultos, que entendemos ou devemos entender aquilo que Cristo fez por nós, muito mais devemos sentir esse desejo. Portanto, meus irmãos, que você tenha no seu coração e que nós possamos juntos aprender através desse estudo os benefícios, os privilégios de ser justificado por Deus. Porque a salvação também, na nossa vida, ela implica o quê? Em uma nova vida. Como segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos fala o quê? E aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é uma nova vida, certo? Que nós precisamos viver. E a palavra de Deus diz que nós precisamos viver em novidade de vida. Se nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós não podemos mais ter aquela vida que nós tínhamos antes de aceitá-lo. A nossa vida agora precisa ser outra. E isso precisa ser evidenciado através do quê? Como a palavra de Deus diz, pelos frutos vos conhecereis. Então a minha vida e a sua vida precisa ser frutífera, não é? Produzir. É isso que Deus espera de nós. Por quê, irmãos? Eu creio que às vezes a gente fala que existe sacrifício e tal, mas se a gente pensar no sacrifício que Cristo fez por nós, se nós pensarmos tudo aquilo que Cristo sofreu por nós, a humilhação, porque eu já disse várias vezes, não sei quantas vezes eu já falei sobre isso, se nós pensarmos, irmãos, que tudo aquilo que Cristo passou, a humilhação que Ele passou, a traição que Ele sofreu, as dores que Ele sofreu, e que tudo isso foi em nosso lugar, por amor a nós. Por isso que hoje, se nós dizemos que nós amamos a Deus, foi porque Ele nos amou primeiro. E não tem amor melhor, irmãos. O amor de Deus é muito maior que o amor da esposa para o esposo e vice-versa, do amor do pai pelos seus filhos. O amor de Deus é muito maior. Muito maior. Por isso que em Romanos 5, o apóstolo ele cita, então, alguns resultados imediatos da justificação em relação ao passado, em relação ao presente e em relação ao futuro. Então, que Deus nos ajude no entendimento dessas bênçãos. Então, vamos lá ver quais são os resultados imediatos da justificação. Então, quando nós olhamos aqui para Romanos 5, nós aprendemos que quem nós éramos. Vamos ver, o apóstolo Paulo primeiro vai mostrar quem nós éramos. E nós podemos ver, primeiramente, lá no verso 6, que nós éramos o quê? Ímpios. Primeiro, então eu quero mostrar a condição, quem nós éramos antes e depois o que nós nos tornamos, ok? Então vamos lá, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então veja que o texto aqui, no verso 6, está mostrando que nós éramos o quê? Fracos. Que nós éramos ímpios. Que nós vivíamos uma vida conforme o mundo vive hoje. Nós éramos fracos, nós vivíamos sempre sendo derrotados. Qualquer coisinha nos destruía, qualquer coisinha nos derrotava, qualquer coisinha nos fazia cair, não é? Por causa da nossa impiedade. No verso 6 fala sobre isso. Agora veja aí comigo o verso de número 8. Uma outra condição. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É bem verdade que agora nós continuamos pecadores, mas pecadores regenerados. Regenerados, nós somos regenerados por Deus. Houve uma regeneração na nossa vida. Ok? E aí no verso 10, nós vemos mais outra coisa. Porque se nós, quando inimigos, veja só, quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo mostra aqui no verso 10 uma outra condição que nós tínhamos. Porém, irmãos, o texto também, ele vem nos mostrar que nós estamos nessas condições. Mas ele mostra também que nós somos justificados. Nós nos tornamos justos diante de Deus. Ou seja, não há nada mais que venha nos condenar. Nem céu, nem terra, nem inferno, como diz o capítulo 8 de Romanos. Nada mais pode nos tirar o amor de Deus. Nada, meus irmãos. E isso precisa ser evidente na nossa vida. E aí, com isso, a gente precisa refletir como está a minha vida com Deus. Se eu olho para algo como essa bênção de ter sido justificado, de receber um favor imerecido de Deus, porque biblicamente, humanamente falando, nós não merecemos isso de Deus. O que nós realmente merecíamos era a condenação. O que nós verdadeiramente merecíamos era o inferno, por causa da nossa natureza corrompida. Mas Deus usou de misericórdia para conosco. E aí eu tenho que olhar assim, poxa, Deus usou de misericórdia para comigo. E o que eu estou fazendo? O que eu devo fazer? Eu devo obedecê-lo em tudo. Eu devo amar a esse Deus que me amou primeiro. Eu devo amar a este Deus que enviou seu Filho Jesus ao mundo, como Lucas 10 fala, que veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. A obra de Cristo foi essa aqui na terra, me buscar, te buscar, porque através do pecado dos nossos primeiros pais, nós nos tornamos perdidos, nós nos tornamos alheios ao mundo, e Cristo, pela sua infinita graça e misericórdia, enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele. E isso, então, irmãos, é maravilhoso. Veja aí, então, o que diz o verso de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que a justificação nos traz, a paz. Outra coisa que o verso 10 nos mostra, o quê? Que nós somos reconciliados. Não é? Nós somos enxertados novamente. Aquela separação que havia por causa do pecado, hoje não existe mais, porque nós somos juntados com Deus, não é? Nós somos novamente, através de Cristo, unidos ao nosso Pai. E isso, meus irmãos, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E de acordo com o verso de número 2, nós também podemos ver que nós seremos o quê? Participantes da glória. Olha o que diz o verso número 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Antes nós não tínhamos acesso ao nosso Deus. Agora, por causa de Cristo, que diz o texto, por intermédio de quem obtivemos acesso, não é? Nós somos acesso, quer dizer, nós somos levados, e através da fé também, porque diz o texto, pela fé, a esta graça a qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. É isso. Outra coisa também que a justificação nos mostra é que nós somos salvos da ira de Deus.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, é apropriado nós falarmos a respeito do que diz a confissão de fé batista de New Hampshire, que assim fala, de 1883, que fala sobre a justificação, que diz assim, que nos traz a um muito abençoado estado de paz e favor para com Deus e assegura qualquer outra bênção necessária agora e na eternidade. Veja que maravilhoso isso, irmãos. Veja como que isso é maravilhoso. Nos traz a um estado de paz e favor com Deus e ainda, e não só isso, ainda assegura qualquer outra bênção necessária para agora e a eternidade. Ok, irmãos? Que Deus assim nos abençoe neste momento e que numa próxima oportunidade nós vamos ver, nós vamos entrar propriamente nos benefícios. O primeiro benefício que nós vamos ver é o que fala o verso de número 1, que diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E é essa primeira bênção, esse primeiro privilégio que nós vamos ver numa próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Que Deus então, irmãos, nos abençoe e que você fique na graça, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.